De um dia pro outro, seu mundo vira de cabeça para baixo. O seu filho não é mais seu filho. E quem dizem ser o seu filho viveu esse tempo todo com outras pessoas, com outra família. Essa notícia vem do nada, ela te deixa paralisado, ela te deixa com raiva, ela te deixa sem saber o que fazer. O pai que dava 100% de energia no seu trabalho agora pensa. Agora tudo faz sentido. E a mãe que ama seu filho e que conviveu e que cuidou dele se pergunta agora, sendo mãe, como eu não percebi? E nessa tsunami de informação, de emoções, você vê os dois jeitos de lidar com a situação. Da mãe que ama seu filho, e não que o pai deixe de amar o filho, só que a mãe é quem passa mais tempo com ele. Então ela tenta desesperadamente criar um laço, uma memória, sabe? Pra lembrar de seu filho. E o pai, ele apenas olha e talvez pense, então é por isso que ele não se parece comigo. Ele não é meu filho. Então é por isso que ele é desse jeito. Agora tudo faz sentido. Logo é apresentado outro casal que, junto a você, passou por essa mesma situação. O pai, ele é mais ajeitado, mais falador, e a mãe tá mais num canto dela, mais quieta, processando o que acabou de acontecer, a informação que ela acabou de receber. E naquele momento você percebe que o problema é muito mais complexo do que parece. As duas famílias são completamente opostas. Uma é mais humilde, mais despojada, e a outra é mais recatada, mais na dela, mais retraída. E o que é decidido é que irá acontecer uma troca e as crianças vão ser devolvidas para suas supostas famílias. O pai até resmunga, falando que não são animais de estimação para serem trocados assim. E a mãe corrige ele falando, mesmo que fossem animais, não se troca animais, as coisas não são assim. Não é simples assim, não é como se isso resolvesse toda a situação, não é como se ficasse tudo bem. Imagina você, se alguém chegasse do nada e falasse que a sua mãe não é sua mãe. O que você ia pensar? É óbvio que ela é a sua mãe, é a pessoa que te alimentou, é a pessoa que brigou com você, é a pessoa que te educou, que te corrigiu, é a pessoa que você chorou por ela e ela chorou por você, e do nada, simplesmente, você é forçado a viver com outra pessoa, uma pessoa simplesmente estranha, que dizem que é sua mãe. Logo depois, a família que cuida do Keita foi buscar ele na casa da avó, que estava cuidando dele enquanto eles resolviam os assuntos do hospital. E uma coisa que a avó diz é que a vizinha, quando viu o Keita pela primeira vez, ela disse que ele não parece com nenhum dos dois, dos pais dele. Então imagina essa situação. A mãe naquele momento, ela já tá destruída por dentro. Ela tá naquele momento meio que sem chão. E do nada, uma pessoa fala que até a vizinha via que ele não era filho dela. Praticamente todo mundo via, só ela que não conseguia ver isso. Logo depois disso, a gente vê a família do Keita num shopping esperando outro casal e a mãe tá um tanto apreensiva. E o pai, ele pergunta o que ela tem, se ela não quer conhecer o filho deles. Isso já mostra bastante a posição do pai dele ali. Naquele momento, aquela criança que viveu a vida inteira com ele não é o filho dele. E ele quer conhecer o filho dele, que é uma criança que foi educada por outras pessoas, que viveu com outras pessoas e que não conhece ele. Então a família do Ryusei chega, eles se conhecem, se apresentam, eles vão comprar alimento, comida para eles comerem. As crianças brincam um pouco, depois eles vão se sentar para comer e o pai do Keita fica encarando fortemente o Ryusei como se ele tivesse em choque, como se ele tivesse pensando: meu filho. E é normal ele querer conhecer o filho dele, querendo ou não, é uma parte de você. Só que ele tá literalmente anulando toda a existência do Keita, entendeu? Ele tá excluindo todos os momentos que eles viveram pra tirar o título do Keita de filho dele e dar pra uma pessoa desconhecida, entendeu? Sem mais nem menos, sem questionar. Logo depois disso, a gente vê as duas mães sentadas juntas conversando e a mãe do Ryusei, ela diz pra mãe do Keita que ela foi acusada por uma amiga, uma parente bem próxima de ter um caso. E ela diz que, mesmo sendo acusada disso, ela não imaginou que fosse ser esse o caso, né?
ter a criança trocada. E naquele momento você vê que a mãe do Keita olha pra mãe do Ryusei até com certo alívio por ter encontrado alguém que tá passando pela mesma situação do que ela e por ser uma mãe também, uma pessoa que tem coisas em comuns, que até tem uma certa rotina em alguns pontos parecida. Agora é um dos momentos em que mais exalta a personalidade do pai do Keita. Enfim, ele vai se encontrar com um ex-amigo de escola dele que é advogado e ele fala pra ele, em meio à conversa que eles estão tendo, que pra ele o problema não é dinheiro. Ele só quer saber como essa situação aconteceu, como ele teve o filho dele tirado dele, como ele teve o filho dele trocado. E nessa conversa, de repente, o pai do Keita, ele pergunta se tem a possibilidade dele conseguir a guarda das duas crianças. E fala que na Inglaterra teve um caso assim, só que o amigo dele corrige ele dizendo que nesses casos é necessário uma situação de negligência familiar. Então ele diz que a mãe levanta o tom por tudo, aumenta a voz por tudo e o pai não reage. Só que o amigo dele corrige ele dizendo que duvida que o juiz vai encaixar isso como negligência e que a família do Ryusei também tem direitos. Então ele diz que eles podem oferecer dinheiro para a família do Ryusei em troca da adoção legal. E isso na minha cabeça me explodiu assim, porque isso é de um mau caratismo tremendo, entendeu? Porque você não vê a boa ação no que o pai quer fazer. É como se fosse algo que ele precisa fazer porque isso feriu o orgulho dele. Como vai ficar a minha honra? Algo desse tipo. Depois de um tempo eles faziam uma reunião. Depois de algumas discussões eles chegam a um consenso. Por sugestão do pai do Keita, eles decidem que eles vão fazer uma troca temporária. As crianças vão ficar passando um tempo na casa dos pais. Depois de ter uma conversa rápida com o seu filho, o pai do Keita, ele explica pra ele que amanhã ele vai sair cedo, que ele vai passar um tempo na casa do Ryusei, e pra ele encarar isso como se fosse uma missão, pra ele ficar mais forte. Então, eles vão a caminho da casa do Ryusei no dia seguinte, e a mãe do Keita fica olhando pra ele, acariciando o cabelo dele, e com uma sensação de que levando o seu filho pra lá, ela vai estar perdendo ele de pouco a pouco. O filho que ela convivia há tanto tempo, ela vai estar simplesmente deixando ele ir. Então, depois da troca, é um dos momentos que eu acho mais emocionantes do filme. É o momento que o Keita tá convivendo com a família do Ryusei. Ele sente amor. E amor de todos os lados. Do pai, da mãe e dos irmãos do Ryusei, que são irmãos dele também. E ele sente esse amor. Desde um pedido pra ele fechar a porta porque tá frio, que vai fazer mal pra ele. O jeito de dizer isso, entendeu? Você sente a preocupação, é pro seu bem. Desde a refeição, como ela é feita, com animação, com felicidade, não pessoas caladas, neutras, sem vida, entendeu? Desde eles brincando no banheiro, na banheira, do pai brincando com ele. E do outro lado da moeda a gente vê o Ryusei, que tá na casa dos pais do Keita e que está deslocado, ele se sente deslocado, ele sente falta dos pais dele, porque o amor que os pais dele deram pra ele ama os pais dele e sente falta e até pergunta que horas são porque ele quer voltar pra casa dos pais dele. A mãe do Keita até pergunta se ele tá com saudade de casa, se ele quer voltar pra casa, e ele responde que sim. Ela não fica brava nem nada porque ela não sente que é o filho dela, mesmo sendo de sangue, mesmo que, como eles dizem, o sangue seja mais forte, ela não sente aquilo. Então, depois do tempo da troca, a mãe do Keita leva o Ryusei pra família dele de volta e o pai não está presente, ele está numa reunião e isso mostra muito da personalidade desse personagem do pai. E na volta para casa, a mãe do Keita, ela pergunta para ele se ele quer fugir, ele pergunta para onde, ela diz para muito longe, ele pergunta onde fica muito longe. Isso é um reflexo que ela não quer deixar o filho dela embora. Esse é o filho dela, não o outro, um menino que ela nunca viu na vida e ela simplesmente não aceita, porém não pode fazer nada. E a partir daí o filme ele desenvolve nesse sentido dos filhos estarem se afastando dos pais, pelo menos do lado da família do Keita, né? E eles terem que se habituar a uma família que não é deles e eles não estarem entendendo
a situação. E a partir desse momento eu acho interessante que você assista ao filme, entendeu? Porque é nesse momento que eu não vou conseguir para você transparecer o quão bom é esse filme, o sentimento que ele te passa. Se eu te falar o que vai acontecer, você não vai sentir. E se eu te falar o que vai acontecer, quando você assistir, você não vai sentir do jeito que deveria sentir. Dessa parte pra frente, que é um pouco antes da metade, ele começa a aprofundar muito a relação dos pais e dos filhos, entendeu? Não só superficialmente, profundamente indo falando sobre os avós, mostrando o pai do Keita, e tem um desenvolvimento muito bom para um filme de família, entendeu? Para um filme sobre uma família, é uma coisa real, não extrapola nada da camada da realidade. Então assista, eu recomendo muito que você assista. É um filme que vai mexer com você, que você vai lembrar, que vai fazer parte da sua vida, eu tenho certeza absoluta. Então, isso foi um pouquinho de Pais e Filhos, só um gostinho sobre o que é essa obra imensa, essa confusão, essa chuva de sentimentos que é esse filme. E é uma lição de vida tremenda. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha se interessado sobre o filme. E caso você queira saber sobre outros filmes do Japão, vai estar aqui aparecendo na tela os dois vídeos que eu falei sobre outros dois filmes, chamado Tokyo Sonata e outro filme chamado Ninguém Pode Saber. Então se inscreva no canal caso você queira saber sobre outros filmes e mangás. E é isso aí. Tchau e fique bem.